falando sobre o Google e o jornal The New York Times, que fecharam um acordo, um contrato de 100 milhões de dólares para uma parceria de conteúdo. O objetivo é que as empresas trabalhem juntas em ferramentas de distribuição de conteúdo e assinaturas. Sobre este tema, nós vamos conversar com o especialista em tecnologia e inovação, Arthur Igreja, e também com o advogado especializado em direito digital e coordenador do curso de direito da ESPM, o Marcelo Crespo. Muito bem-vindos, obrigado pela presença de vocês dois. Começando por você, Igreja, você avalia que um acordo como esse é histórico? Dá para dizer que isso ajuda a valorizar a propriedade intelectual na internet, tema que tem sido tão debatido ultimamente? Olá, bom dia. Eu entendo que sim, porque desde a chegada da internet lá na metade dos anos 90, nós tivemos poucos avanços nesse sentido, né? Então, tanto por parte das revistas e dos jornais, eles se viram num grande problema, né, para continuar tendo receitas. Basicamente, o modelo de entrega de revistas e jornais mudou para um modelo de paywall, né, que é fazer aquele pagamento da assinatura para que a pessoa possa acessar os conteúdos. Muitas pessoas simplesmente deixaram de assinar, então o tamanho do mercado encolheu bastante. E também o que aconteceu é que essa informação ela começou a fluir de forma muito livre. Então, um mecanismo como o Google, que vai lá e resgata essa informação, indexa e disponibiliza, muita gente começou a consumir livremente. Então, para mim é um grande marco porque mostra que o Google quer transmitir informações com credibilidade, com confiança, e o New York Times ainda preserva esses atributos. Então, pode apontar caminhos para o futuro aí, certamente. Ok, é importante a gente saber isso, e também eu gostaria de saber a opinião a respeito da mesma pergunta de você, Marcelo. Você avalia que esse acordo é histórico? Ele vai trazer mais segurança jurídica quando, se necessário, houver algum tipo de questionamento judicial sobre propriedade intelectual? Bom, muito boa pergunta e o Arthur fez uma bela introdução aqui, porque a internet mudou muito nos últimos 20 anos, né? Então, a forma com que a gente consome conteúdo, ela mudou bastante, as redes sociais, as plataformas, dependem muito do conteúdo que transita por ali e muito desse conteúdo é jornalístico, né? E a gente tem essa questão dos paywalls que o Arthur falou. Eu não vou dizer que esse acordo é o marco, porque ele já aconteceu, na verdade, na Austrália. Na Austrália já aconteceu antes uma parceria entre Google e empresas de jornalismo lá para esse sentido. Sobre o aspecto jurídico, a gente até poderia questionar a propriedade intelectual, inclusive esse é um dos temas que está inserido no PL 2630, que também pretende regulamentar as fake news, não é? Então, aqui no Brasil, a gente deve ter uma regulamentação dizendo que toda e qualquer empresa que produza jornalismo, que esteja constituída há pelo menos 24 meses, isso é para não ser uma empresa de ocasião, né? Para você abrir, então, um período de existência de 24 meses, fará jus ou terá direito a uma remuneração. Mas o PL 2630, ele não entra em detalhes como seria essa remuneração. Então, é importante, traz segurança jurídica, acaba satisfazendo, sem dúvida nenhuma, ou pode acabar satisfazendo veículos jornalísticos que acabam produzindo conteúdos importantes, como é o caso aqui da CNN, e que muitas vezes acabam circulando pelas plataformas livremente, estimulando negócios na plataforma, mas e que não há uma contrapartida por isso. Então, me parece bastante justa essa movimentação. Como isso vai acontecer na prática no Brasil, a gente ainda não sabe, porque está sendo discutido no PL, e vamos ver como é que as empresas aqui no Brasil sentam à mesa para fazer esse tipo de negociação. Vamos aproveitar o gancho então. A gente sabe que é muito comum a importação de um acordo que aconteça na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, e também de legislação. Na avaliação de vocês, o Brasil tem condições de importar esse tipo de legislação ou de acordo, uma vez que este que a gente está citando entre o Google e o The New York Times foi feito nos Estados Unidos? Olha, eu entendo que existe essa possibilidade e vou além, né? Porque é só observar o que aconteceu, por exemplo, com a Lei Geral de Proteção de Dados,
porque nós temos que lembrar que quando o assunto é internet, informação, propriedade intelectual, esse estabelecimento de fronteiras é uma coisa muito mais complexa, né? Então, você tem uma fluidez de informação que é muito maior. Então, eu estou citando isso porque, por exemplo, no caso da Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi estabelecida na Europa, mas também a Europa colocou como pré-requisito para que uma série de transações fossem feitas que o outro país também tivesse, porque senão, afinal de contas, não faz sentido você ter um arcabouço regulatório se quem faz negócios com você não tem, né? Senão você tem uma fragilidade ali, ou seja, o acordo deixa de fazer sentido na partir daquele território. E em se tratando de internet, esse território, como eu já falei, ele é muito mais complexo, não é como você entrar no território físico de um país. Então, o que acontece esse debate avançando nos Estados Unidos, na Europa, de novo, esse aqui é um acordo particular entre New York Times e Google, mas certamente vai entrar nessas conversas mais amplas que estão avançadas na Europa, principalmente, e é isso que eu digo, de repente, no futuro, para que você possa ter esse intercâmbio de informação entre regiões, eles vão ter que estabelecer protocolos comuns, então vai muito além do que importar um acordo ou uma regulamentação em outro território. Nós temos que lembrar isso também, que, por exemplo, nós podemos ter veículos brasileiros que estarão exportando informação para veículos em outros países e o mesmo acontecendo no caminho contrário. Marcelo, a mesma pergunta para você. De acordo com o regramento legal brasileiro, onde passa boi, passa boiada? Eu costumo dizer, tem uma frase que uma vez me disseram, e a gente não pôde identificar a autoria, então reproduzo, se alguém souber a autoria um dia, a gente dá o crédito, mas é que no Brasil até o passado é incerto. Então, aqui a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de regulamentação, porque dá para importar? Dá. O Igreja comentou bem aqui sobre a nossa LGPD, mas a gente tem que considerar que, embora tenha sido uma lei inspirada no Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, ela tem algumas diferenças significativas. Eu posso falar bastante da LGPD, não é o caso aqui. Tive a oportunidade de entregar mais de 400 projetos de adequação aqui no Brasil sobre a LGPD, e é um tema que pegou. Então, as pessoas realmente entendem que a privacidade, a proteção de dados, as corporações têm entendido que isso é importante. Agora, com relação à regulamentação para distribuir valores, isso me parece que é uma questão até menos jurídica e mais negocial. Porque, veja, não é proibido pela lei existir um contrato desse hoje. Isso já poderia acontecer aqui no Brasil, imediatamente. Então, supondo que fosse de interesse das Big Techs, né, e das empresas que veiculam aqui o jornalismo, sentar numa mesa e fazer esse acordo, isso já seria possível, porque, sob a ótica jurídica, para você ter um contrato, você precisa ter um objeto que seja lícito, e é lícito você negociar esse tipo de situação. As partes precisam ser capazes, precisam estar legalmente constituídas, né, terem seus representantes, e que seria o caso. Então, antes até de pensar numa legislação brasileira, embora isso esteja previsto no PL das fake news, as empresas brasileiras já poderiam fazer. O desafio, eu acho que está muito nisso que vocês já comentaram. O grande desafio da internet não é falar do Brasil. É porque as aplicações e o jornalismo, em geral, eles são globais. Você não faz uma aplicação pensando em utilizar em um meio muito nichado, porque isso acaba tendo dificuldades de você escalar receita, escalar pessoas. Então, por isso que tudo na internet ganha muita repercussão e volume, porque acaba tendo a escala mundial. Só que a questão é, a lei brasileira se aplica ao Brasil. Como eu faço para aplicar a lei brasileira num país estrangeiro? A gente esbarra em questões de soberania. Essas questões de soberania, muitas vezes, precisam ser negociadas em tratados e acordos internacionais. Inclusive, voltando rapidamente à questão da LGPD, quando na União Europeia se aprovou o Regulamento Geral de Proteção de Dados, nesse regulamento consta que os países lá, que foi o que o Arthur falou,
só poderiam fazer negócios com países outros que estivessem adequadamente preparados para proteção de dados, não é? Mas como é que você faz esse juízo de avaliação? Então, você precisa ter entendimentos entre os países, precisa ter esses tratados, precisa ter notas técnicas dos órgãos de regulação. Sob esse aspecto, a gente pode ter um desdobramento legal e importante. Mas eu queria deixar muito claro que, independente do PL, isso já poderia acontecer aqui no Brasil. É perfeitamente lícito fazer esse tipo de negociação. Não aconteceu até então, me parece, por questões político-econômicas. A internet ela tem se desenvolvido e é isso que a gente tem visto, né? Nos últimos 20 anos mudou muito o contexto. A gente tem o Marco Civil da Internet, que foi aprovado em 2014, mas foi debatido antes disso e que ele está agora sendo questionado, em especial no projeto das fake news. Por quê? Porque 10 ou 20 anos, falando assim, em termos legislativos, pode não ser muito tempo. Mas para a tecnologia 10 anos na tecnologia muda tudo. Você vê, nesse último ano, quanto nós estamos falando de inteligência artificial generativa e quanto isso tem mudado as nossas vidas. Daqui 5 anos, o contexto é completamente diferente. Então, o desafio também é fazer uma legislação que não seja extremamente detalhista, porque senão ela fica datada, né? Você só consegue aplicar para alguma coisa muito pontual ali. Bem, eu agradeço a presença e a entrevista de ambos. Conversamos com o especialista em tecnologia e inovação, Arthur Igreja, e com o advogado especializado em direito digital, Marcelo Crespo. Um bom dia para vocês.